Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhi a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu querido irmão, minha querida irmã, tão bela é a criação de Deus, tão preciosa é essa condição do gênero humano, o homem e a mulher, assim destinados um ao outro como Deus os criou, que Deus mesmo se utiliza desta imagem matrimonial para falar do seu amor para com o seu povo. Ouvimos isto na primeira leitura. Deus, literalmente como um homem, ele se apaixona pelo seu povo e cuida deste povo como uma noiva que ele conheceu pequenina, que tinha acabado de nascer, que também atingiu sua juventude, floresceu na sua juventude e, enfim, chegará o tempo em que na idade adulta será literalmente tomada como sua esposa. Deus cuida do seu povo assim, como o homem deveria cuidar da sua mulher. Deus cuida da infância desde o nascimento. Deus cuida da juventude no florescimento. Deus cuida na maturidade, toma para si, orna com suas joias. São Paulo, falando da vida familiar, da vida doméstica, vai dizer que deveria ser assim dentro do casamento cristão,
O homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher deveria ser aquela que sustenta como um candelabro o seu cuidador, o seu esposo. Assim, nessa troca de amor, nesse amor mútuo e contínuo, se daria esta união querida por Deus desde o início do mundo. Mas nem todos estão destinados a isso. Nem todos estão destinados a esta vida matrimonial. Então Jesus também deixa claro que há aqueles que são incapazes do matrimônio, ou porque a natureza os fez assim, ou porque os homens os fizeram assim, outros porque generosamente abriram mão da grandeza desse dom em benefício do reino dos céus. E aqui a igreja enxerga a vocação ao sacerdócio ministerial na abdicação, no abrir mão desta grandeza que é a vida matrimonial e o casamento em benefício do reino dos céus. Hoje, celebrando os sacerdotes São Maximiliano Maria Kolbe, a gente vê que naquele momento da sua vida, seu amor à igreja, seu espírito de sacrifício e de doação, fez dele um sinal de Cristo em meio da Segunda Guerra Mundial, no coração daquele campo de concentração, Auschwitz, que ceifou tantas vidas. Ali se manifestava o amor de Cristo através de São Maximiliano. No derramamento do sangue de Maximiliano, naquele campo de concentração, Cristo também ali derramava o seu sangue. Através do sangue dos mártires, continuamente se prolonga na história da Igreja, em tantos e diversos momentos outros da vida da Igreja, o mesmo derramamento de amor com que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para torná-la santa e imaculada. No início do cristianismo, se dizia que quanto mais os cristãos eram perseguidos e tombavam, o sangue dos mártires derramado, unido ao único sacrifício de Cristo, era como um fermento que fazia com que os cristãos multiplicassem sua quantidade e ninguém podia conter o seu crescimento. Neste tempo de pandemia, quantas vezes nós fomos atacados e injuriados, quantos disseram contra nós que estávamos perdendo o nosso tempo invocando sobre nós o nome do Senhor nas redes sociais e pelos instrumentos que estavam disponíveis a nós. Pois bem, não temos nada a perder quando buscamos a Cristo. A igreja nunca perde quando busca o seu amado, porque o amor de Deus por nós é infinito e é o amor de Deus por nós o penhor da nossa salvação. É por causa deste amor que nós somos salvos, é por causa deste amor que Ele nos busca. Buscá-lo, portanto, é o mínimo que podemos fazer com todas as nossas forças e meios que nós tenhamos em qualquer situação da nossa vida, nos momentos de abundância e nos momentos de escassez. Corresponder ao amor de Deus por nós. Quero também aproveitar esta homilia, as vésperas da festa da Assunção de Nossa Senhora, as vésperas também do início da prática da Quaresma de São Miguel Arcanjo, para recordar 3 regras fundamentais indicadas para nós por Santo Inácio de Loyola, regras do discernimento dos espíritos, porque elas nos ajudam a contemplarmos na nossa vida quem está agindo. Muitas vezes nós podemos ser movidos pelas nossas próprias paixões. A inspiração que nos vem, ela pode ser humana. E é necessário enxergar o que é humano para distinguir daquilo que é divino e daquilo que vem do maligno. Outras vezes é o próprio Deus que nos inspira
pela graça do batismo, a nossa consciência, ela é o lugar onde a voz de Deus ecoa dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E escutar a voz de Deus é necessário para que nós nos deixemos enamorar por Ele. Portanto, saber quando Deus fala, saber quando é a nossa humanidade que grita e distinguir tudo isso da ação do maligno que nos tenta. Deus nunca nos tenta, mas nos prova para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade e da nossa fidelidade. E nós somos convidados a pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a distinção destes 3 movimentos de inspiração. A sermos capazes de enxergar quando a nossa humanidade grita, quando Deus fala e quando o inimigo nos tenta, para que sejamos capazes de recusar a ação do inimigo, renunciando a ele e expulsando da nossa vida, para que sejamos capazes de escutar a Deus e abraçar a sua vontade, e para que sejamos capazes de consagrar a nossa vida a Deus, para que a nossa vontade seja dócil ao plano divino da salvação e não uma vontade rebelde como a vontade daqueles que tentaram Jesus com esta pergunta que lhe foi feita agora no Evangelho, movidos simplesmente pelas suas paixões. Peçamos a Nossa Senhora, pega na glória do céu os sinais visíveis deste desejo de ornar o seu povo, a sua igreja, como uma noiva preparada para o casamento. Maria é modelo e sinal da igreja triunfante na glória do céu. É a festa que vamos celebrar no próximo dia 15 de agosto. Maria assunta ao céu. Ela carrega a realeza de Cristo e a realeza da igreja. Um dia, queira Deus que nós possamos receber dele mesmo a mesma coroa de glória, os mesmos sinais de realeza, de dignidade, e sermos acolhidos no céu como ele escolheu e acolheu no céu a Santíssima Mãe do seu Filho Jesus. Amém.